Hoje nós vamos trabalhar aqui com o nosso Bootstrap, nessa sétima aula. Nós vamos ver as diferenças que temos na hora de criar formulários que vão fazer uso de checkbox, que são as caixas de seleção, e depois, mais aqui embaixo, de radio buttons, que são os nossos botões de rádio. Okay? Neste caso, dos botões de rádio, a diferença do botão de rádio para o checkbox é que no botão de rádio eu dou para o meu usuário várias opções e permito que ele escolha apenas uma única. Enquanto no checkbox eu também dou para o meu usuário várias opções, mas eu permito que ele possa escolher várias opções. Só para nós relembrarmos rapidamente aí, do que nós criamos nas aulas anteriores. Na nossa aula anterior, nós criamos com as caixas de texto. Quando eu faço uso da caixa de texto, eu crio uma camada utilizando a classe FormGroup, onde dentro eu vou colocar um label, que vai ser referente ao meu texto em exibição, e depois eu adiciono o meu campo de texto. Então, o exemplo que nós criamos aqui, olha, na semana passada foi este daqui, na nossa última aula aí. Então, olha lá, eu tenho o meu form group, dentro eu tenho um label, onde eu tenho aqui o meu input text, e depois eu fiz aí o mesmo exemplo utilizando um select, onde eu dou para o meu usuário uma lista de opções, mas no formato de menu. Só para relembrar rapidamente, olha, o nosso exemplo 1 teve este layout aqui. Repare que eu centralizei aí o meu formulário, coloquei borda, arredondei os cantos, coloquei um pad interno, então a gente vem utilizando todos os conceitos. Bom, para a aula de hoje, vamos começar, ao invés de começar com o checkbox, eu vou começar com os botões de rádio, que são as opções mais comuns que nós temos, tá ok aqui. E aí vamos lá, então eu já tenho aqui o meu exemplo 2 criado, eu vou começar adicionando, como sempre, um jumbotron, esse jumbotron já vou deixar o texto dele centralizado, e aí internamente eu tenho um H1, onde eu vou colocar aqui exemplo de formulários, e aí eu vou colocar então um parágrafo, que é a parte 2, referente aí, à utilização de botões de rádio. Tá bom? Repare que eu estou usando o empty, então quando eu dou um enter aqui, ele completa tudo para mim. Então, colocou uma camada com as classes do Jumbotron, o Text Center, e o resultado produzido, então, é este daqui. Tá bom? Bom, dentro, como sempre, eu tenho lá o meu container. Internamente ao meu container, então eu tenho uma camada raw, internamente do meu raw eu tenho aqui um CoSM de 8, esse CoSM de 8, eu já vou aí, nessa camada já adicionar o mxalto, que faz com que, ele já fique centralizado, e internamente essa camada eu vou adicionar um formulário, do HTML, onde ele já vem com as classes border e rounded. Então, quando eu dou um enter aqui, ele já completa tudo para mim, à disposição aí das minhas classes. Ok? Bom, aqui dentro, só para nós relembrarmos, eu tenho um form group, e dentro desse form group, eu tenho lá um label, onde eu tenho aqui, digite o nome e um input, onde ele vai ser aí do tipo, a classe dele vai ser um form control, e aí dessa maneira. Eu ainda não estou preocupado com o parâmetro name, eu não vou ligar isso com o PHP ainda na aula de hoje, mas olha lá, temos essa disposição. Faltou um pequeno detalhe, então repare que ele está centralizado, só faltou o pad interno, que eu vou adicionar aqui no meu formulário, então onde está as bordas. Então eu vou colocar aqui um P5. Pronto, chegamos num layout razoavelmente interessante. Neste caso aqui, eu vou adicionar agora os nossos botões de rádio, ok?
Antes de mais nada, eu vou adicionar uma camada form-group, tá? Essa camada ela vai ter um label, então eu vou exemplificar aqui com as opções do sexo, né? Então, escolha, né, o sexo, tá bom? E aí aqui eu começo, tá? Primeira coisa que eu preciso ter em mente, né, quando eu uso os botões de rádio, tá? O que nós temos aqui? Olha, se eu fizer simplesmente assim, tá? Um input do tipo radio, né? Então ele traz aqui, por exemplo, o nome, tá? Então sexo, e aí o valo, e aqui eu vou deixar então, por exemplo, F para feminino, ok? Vou colocar um BR aqui, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V. A diferença aqui agora é M e eu vou ter aí masculino. Tá? Vamos deixar um BR aqui também, só para fazer a quebra das linhas. Então olha lá, esse seria o formato sem bootstrap, né, dentro das camadas, mas eu não estou usando bootstrap. Por que eu fiz isso? Eu chamo a atenção, tá, nesse ponto, tá, se eu clicar sobre as palavras, né, o feminino e masculino, repare que eu não consigo selecionar, né, a minha opção. Eu preciso vir aqui na bolinha mesmo, né, e fazer a seleção. Tá? Isso é um ponto importante porque quando eu for passar isso agora para o Bootstrap, né, quando eu clicar sobre a palavra masculino, isso já vai estar selecionado. Tá? Então, aqui, olha, como que ele vai ficar. Primeiro, cada uma dessas opções, né, aonde está o meu input, eu preciso envolver com uma camada. Tá? Então, olha lá, eu estou criando um div. Tá? Esse div ele vai ser da classe form_checking. Não importa, né, se ele é um botão de rádio ou se ele é um checkbox. A classe é a mesma. Eu vou adicionar um label interno. Esse label ele vai ter também uma classe que vai ser form_checking, tá? E aí eu vou usar aqui label. Tá bom? E repare que dentro, olha, então essas opções, essa opção aqui, olha, eu vou trazer aqui dentro. E ele também tem um class, tá? E o class dele aqui é form_check, tá? Input, tá ok? Só fechando aqui para visualizar toda a opção, olha, tá? Essa opção que está a mais, vamos apagar. Então olha só como que ele ficou. Então, dentro da minha camada do form group, eu adicionei uma camada para envolver o meu controle todo. Tá? E é importante destacar que ele está dentro do label, que por sua vez está dentro dessa camada forms check. Só duplicando essa linha, porque aí agora eu venho aqui e coloco M para masculino. Tá ok? E com isso, né, nós temos aqui, né, as nossas opções. Tá? Vamos atualizar aqui para ver, olha, repare que eu ainda estou no design antigo, quando eu atualizo a página, né, então repare que ele deu um leve espaço aqui, né, ele já ficou mais alinhado aí, mais dentro do padrão, e um grande detalhe, quando eu clico sobre a palavra feminino, ele já faz a seleção, eu não preciso clicar exatamente aqui na bolinha, né, basta clicar em qualquer local aí do feminino que eu posso vir a escolher a opção, tá? Então aqui é uma opção a gente usa muito nos nossos sites, né, para se trabalhar com isso, tá ok? Bom, eu ainda posso ter aqui uma outra opção, né, que ao invés de trabalhar ele aqui empilhado, né, no formato staked, eu quero colocar ele numa linha só, tá? Então vamos lá, eu vou adicionar então uma outra camada, essa outra camada então aqui ela começa com o form group, tá? Eu tenho aqui o meu label, tá ok? E aí eu vou colocar então uma opção aqui, escolha o curso. Então reparem pessoal que, olha, né, esse label ele não tem class, ele está dentro de um form group. Tá? Aqui eu vou fazer então o meu div. Tá? Esse div ele vem então com o form check. Tá? Eu vou usar o form check agora, mas no formato inline, eu quero que ele fique então em uma linha só. Tá? E aí dentro ele vai normalmente, então ele vai com label, com a classe form check label, tá ok? Então esse for aqui eu não preciso, tá? Dentro dele eu tenho aqui o meu input, tá? Do tipo radio,
tá? Então, nome para esse daqui eu vou colocar curso, tá? O value dele aqui eu vou colocar então etim, tá? E o class dele eu vou colocar então aqui form check input. Tá? Repare que a diferença aqui, olha, eu estou colocando com um inline, né? Ele vai ficar numa linha só. Tá? Então, olha só, eu vou duplicar as minhas informações, tá? Só para colocar aí outras opções de cursos, né? Então, duplicando aqui facilmente, tá? O que muda aqui? Então, eu tenho lá técnico, né? E vou colocar aqui faculdade. Tá? Claro que aqui na frente ficou faltando um valor, então vamos colocar aí etim, técnico, que é o que vai ser exibido para o nosso usuário, né? E faculdade. Beleza? Diferenças, né? Olha, vamos analisar aqui a diferença que fica, né? Repare que ele vai colocar numa linha só. Tá? Aí sim, eu vou precisar, né, entre esse label e as minhas camadas, né, adicionar um BR. Tá? Pronto. Tenho aí as minhas opções em linha. Tá? Então, com isso, a gente tem essa visualização, né, da utilização de botões de rádio de checkbox. Né? Para este exemplo, eu só vou usar botões de rádio. Tá? E aí, só para terminar, olha, vamos adicionar uma outra camada, também um form group. Tá? Eu vou adicionar aqui um clear fix, ok? E aí, aqui dentro, eu vou adicionar aí os meus inputs, ele vai ser um input aí do tipo submit, tá? Então eu tenho aqui o enviar, ele tem um class, tá? O class para ele vamos colocar aí btn primary, tá? E aí eu tenho um outro input que vai ser aí do tipo reset, tá? Vai ser o limpar. Ele também tem um class, um btn warning, tá? E como eu utilizei o clear fix aqui, eu quero aplicar flutuação. Então float, tá? E aí eu vou escolher então float right, tá? Ele vai ficar aí no outro canto, tá? Eu posso vir aqui e utilizar aí, ó, o W25, tanto aqui quanto aqui, para deixar eles, né, pegando aí 25%, né, do tamanho. Então olha lá, só para atualizar, tenho aqui os meus botões, né? E com isso eu finalizo a criação do meu formulário. Tá? Com isso a gente vai utilizando todos os conteúdos que nós estamos vendo aí, né, nas nossas aulas. Ok, pessoal? Ficamos por aqui.